Gente, esse caso serve de alerta para todos nós que estamos imersos neste mundo da internet. Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas que utilizam deste recurso fantástico, que é a internet, para aplicar golpes e tentar arrancar dinheiro das pessoas. E muitas vezes algo pior pode acontecer, assim como infelizmente aconteceu no caso de um rapaz chamado Jordan, lá dos Estados Unidos. Eu acredito que seja de utilidade pública alertar a todos que estão assistindo a este vídeo sobre os inúmeros perfis falsos que existem nas redes sociais. A verdade é que boa parte do que se vê na internet é falso e infelizmente a gente tem que sempre estar alerta, com um olho no peixe e o outro no gato. E ao menor sinal de que algo está errado, devemos nos afastar e bloquear essas pessoas perigosas. Existem casos mais graves ainda em que as autoridades devem ser acionadas imediatamente. Hoje em dia, os crimes cibernéticos são tipificados e os perpetradores estão sujeitos às penas da lei. E em alguns casos, pode até acontecer uma extradição quando o crime envolve mais de um país. Eu já vou contar todos os detalhes deste caso para você, mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações. Já deixa o seu like logo no começo do vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal, e me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Jordan DeMay foi um jovem nascido no dia 7 de junho de 2004 na cidade de Ishpeming, que pertence ao estado norte-americano do Michigan. E mais tarde ele se mudou junto de seus pais para Marquette, que ainda fica no estado do Michigan. O Jordan era filho de um homem chamado John DeMay e uma mulher chamada Jennifer Butta, e ele tinha um total de 4 irmãs, sendo elas a Harper e a Viviane DeMay, a Stella e a Addison Butta. Bom, desde quando ainda era pequeno, o Jordan sempre amou os esportes. Ele sempre se dedicou a diversas categorias como o futebol americano, o basquete, a natação e qualquer outra coisa que envolvesse atividades físicas e muita adrenalina. Seus familiares e amigos sempre descreveram o menino como um rapaz amoroso, carinhoso, companheiro, leal, muito sociável e extrovertido. A sua mãe dizia que ele tinha um largo sorriso, um charme encantador e um cabelo fofo. A verdade é que o Jordan sempre se destacou em tudo que fazia. Na escola ele sempre tirava as melhores notas, principalmente em educação física, biologia e matemática. E ele era aquele típico rapaz norte-americano popular do colégio, sabe? No período em que ele estudou na Bothwell Middle School, o rapaz era o aluno mais popular da escola. Ele jogava no time de basquete e também no time de futebol americano e era admirado por seus colegas de sala. No final das contas, todos queriam ser amigos do Jordan e as meninas do colégio eram absolutamente caidinhas por ele, principalmente as líderes de torcida, que sonhavam em um dia poderem se tornar namoradinhas do rapaz. Bom, gente, em algum momento dessa história toda, os pais do Jordan se divorciaram. Mas isso, como eu posso dizer, não afetou de forma significativa a vida do rapaz, sabe? Isso porque ele dividia o seu tempo, carinho e amor com a sua mãe e também com o seu pai. Inclusive, era bastante normal que às vezes ele dormisse na casa da mãe e outras vezes na casa do pai. E ele se dava bem com ambos. A relação também entre os pais do Jordan era muito boa, embora eles tivessem se divorciado, eles continuaram mantendo meio que uma amizade, principalmente por conta dos filhos, né? Então essa questão toda do divórcio era muito natural e muito bem resolvida, principalmente para o garoto. Ele continuava apegado aos pais e entendeu de forma muito tranquila que seus pais não funcionavam mais como um casal. Ele vivia dizendo que seus pais mereciam ser felizes,
mesmo que não compartilhassem mais a mesma casa. Isso era muito maduro da parte dele, né? Porque nem todos os filhos entendem o divórcio dos pais, mas no caso do Jordan, tudo isso era muito tranquilo e eu acho que isso era muito maduro da parte dele, entender que os pais eram pessoas individuais e que decidiram não estarem mais juntos. E viu, tem um detalhe muito interessante nessa história toda, é que durante a infância e a adolescência, os pais do Jordan sempre utilizaram rastreadores e bloqueadores de conteúdo no celular do menino, sempre acompanhando os sites que ele acessava e vigiando todas as suas conversas. Eles entendiam que era uma medida de segurança esse monitoramento, mas conforme o rapaz foi crescendo, eles foram gradativamente desabilitando todos aqueles sistemas de rastreamento. Acreditando que um rapaz que já estava com 15, 16 anos precisava ter a sua privacidade e não precisava mais ser vigiado o tempo todo. Então, assim, essa vigilância dos pais foi sumindo aos poucos, de forma natural, sabe? E foi mais ou menos nessa época que o jovem entrou no ensino médio e mudou para a Marquette High School. E assim como na escola anterior, o Jordan continuou sendo muito popular, muito querido e bastante sociável. Ele continuou praticando esportes regularmente e foi durante uma partida de futebol americano que ele lesionou o joelho e teve que ficar afastado dos esportes por um tempo. Ele recebeu tratamento médico de um médico especializado em atletismo e isso abriu os olhos do rapaz para essa área. Ele passou a sonhar em se tornar um médico de atletismo no futuro e estava se preparando para iniciar um curso superior nesta área. Quando estava no último ano do ensino médio, o rapaz conheceu uma garota chamada Kyla. Eles se deram muito bem logo de cara e não demorou muito para os dois engatarem em um relacionamento sério. Como a gente sabe, né, gente, o Jordan era muito desejado por todas as garotas no colégio. Mas a Kyla não era muito ciumenta, não. E na verdade, ela também era uma menina muito, mas muito bonita e cobiçada pelos garotos da vizinhança e também do colégio aonde estudava. Todos diziam que a Kyla e o Jordan formavam um casal lindíssimo e aparentemente eles eram muito apaixonados um pelo outro. O Jordan tratava a Kyla muito bem, ele era carinhoso e amoroso com ela, ele vivia dizendo que ela era sua princesa. Os dois conversavam muito sobre os seus planos para o futuro e tudo ia muito bem na relação do jovem casal. Eles tinham as suas expectativas muito bem alinhadas e conversavam sobre quase tudo. O jovem Jordan tinha um futuro brilhante pela frente, mas infelizmente algo muito ruim estava prestes a acontecer. E os seus sonhos foram drasticamente interrompidos. Na noite do dia 24 de março de 2022, o Jordan estava na casa do seu pai e foi quando ele recebeu uma mensagem estranha no Instagram de uma menina que ele não conhecia. Essa misteriosa garota estava dando em cima do rapaz descaradamente, falando coisas explícitas e solicitando que ele enviasse fotos íntimas para ela. A gente não sabe exatamente quais palavras ela utilizou para seduzir e mexer com a imaginação do rapaz, mas o que sabemos é que o Jordan foi enfim convencido a enviar as fotos que a jovem estava solicitando. A conversa foi se estendendo e fluindo entre os dois, e já passava das 2 da manhã do dia 25 de março de 2022, quando Jordan descobriu que havia caído em uma armadilha. E que, na verdade, a garota com quem ele estava conversando simplesmente não existia. E por trás daquele perfil havia 3 caras da Nigéria, que a partir daquele momento estavam em posse das fotos comprometedoras do rapaz e passaram a chantageá-lo, ameaçando expor o rapaz na internet e envergonhá-lo na frente de todos os seus amigos e principalmente da sua namorada. Os chantagistas solicitaram que o rapaz enviasse $1.000, cerca de R$5.500 para eles através do PayPal, para que assim eles o deixassem em paz e não divulgassem as suas imagens íntimas. O Jordan ficou desesperado e correu abrir a sua conta bancária no computador.
ele enviou $300 para os criminosos, que era tudo o que ele tinha na sua conta, e era o dinheiro que ele estava guardando para comprar algumas coisas que já estavam programadas. Mesmo assim, os chantageadores não se deram por satisfeitos, não adiantou nada ele tentar esclarecer que não tinha mais dinheiro, porque os homens queriam mais. Eles queriam no mínimo os $1.000 solicitados inicialmente. O Jordan continuou insistindo que tinha dado tudo o que estava na sua conta corrente, mas não era o suficiente. Os criminosos continuaram ameaçando e pressionando o rapaz a transferir o restante da grana, porque do contrário, eles enviariam as fotos para os pais do rapaz e também para sua namorada. Por mais que o Jordan dissesse que não tinha dinheiro, os criminosos diziam: tem dinheiro sim, que eu sei que tem, e queria que ele transferisse a todo custo o restante dos $1.000. Só que o Jordan estava falando a verdade, ele não tinha mais nada, ele tinha raspado tudo que ele tinha na sua conta, mas não adiantava, eles insistiam que queriam a quantia solicitada. Por volta das 3 horas da manhã, o Jordan já estava totalmente aflito e sem saber exatamente o que fazer. E foi quando ele disse aos criminosos que iria tirar a própria vida caso a chantagem continuasse, porque ele não estava mais suportando toda aquela pressão. E então os criminosos responderam apenas que ele deveria mesmo fazer isso logo, antes que eles o obrigassem a fazer. Era por volta das 13h30 da madrugada quando o Jordan enviou uma estranha mensagem para sua mãe. Ele dizia apenas que a amava muito e nada mais. E isso era estranho por conta do horário que a mensagem foi enviada. Era na verdade uma mensagem muito suspeita. Ninguém sabia, mas era uma mensagem de despedida. O fato é que após enviar a tal mensagem, o rapaz pegou a arma do seu pai e disparou contra a própria cabeça. No momento do disparo, o pai do rapaz estava no banheiro e ouviu o barulho, mas ele acreditou que o barulho era na rua ou que algo tinha caído. Ele nunca poderia imaginar que naquele exato momento seu filho tinha acabado de tirar a própria vida. No dia seguinte, a Jennifer leu a mensagem de texto que tinha recebido do seu filho naquela madrugada e tentou contato com o Jordan, mas estranhamente não conseguiu falar com ele. E como o rapaz nunca deixava de falar com a sua mãe, ela então mandou uma mensagem para o pai do rapaz, perguntando notícias sobre o seu filho. Quando recebeu a mensagem da ex-mulher, o John estava no banheiro tomando banho, então ele olhou pela janela e viu que o carro do Jordan ainda estava na frente da casa. Ele presumiu que o filho tinha se atrasado para o colégio e que estava em seu quarto dormindo e não tinha acordado por algum motivo. Assim que ele saiu do banheiro, o homem foi até o quarto do Jordan, bateu na porta e não teve resposta. Ele bateu mais algumas vezes e quando ele viu que o Jordan não respondia, ele decidiu abrir a porta. E assim que entrou no quarto, se deparou com o corpo do filho sem vida em sua cama. A polícia foi chamada e até então a única informação que todos tinham era de que o menino tinha tirado a própria vida. O notebook do Jordan havia desaparecido e no celular não havia nenhuma mensagem suspeita. Aparentemente, o jovem tinha apagado todo o seu histórico de mensagens e nesse meio tempo a Kayla, namorada do Jordan, recebeu uma mensagem dos criminosos que estavam chantageando o Jordan. Como já é de se imaginar, né? Nas mensagens continham as fotos íntimas do rapaz. Os pais do menino foram incisivos com a polícia e pressionaram bastante para investigarem tudo aquilo e descobrirem o que aconteceu para o Jordan tomar uma atitude tão drástica. E o trabalho da polícia foi assim, fantástico, viu, gente? Eles conseguiram recuperar todas as mensagens que o Jordan trocou com os criminosos, além de rastrear e descobrir a identidade dos 3 rapazes que estavam chantageando o Jordan. Toda a operação aconteceu na Nigéria e os responsáveis pelas chantagens eram 2 irmãos chamados Samuel e Samson Ogoshi e um amigo deles chamado Ezequiel Robert. O FBI descobriu que esses 3 rapazes já haviam chantageado mais de 100 garotos norte-americanos, sempre utilizando o mesmo modus operandi:
criando perfis falsos no Instagram, utilizando fotos de meninas bonitas para entrar em contato com os rapazes, conseguir fotos comprometedoras e depois extorquir as vítimas. O pai e a mãe do Jordan viraram ativistas e criaram um movimento de conscientização sobre esse tipo de golpe online. O John, pai do rapaz, inclusive teve uma fala em uma entrevista que dividiu muitas opiniões. Ele disse que os filhos precisam confiar nos pais para contar esse tipo de coisa. Nas palavras do próprio John, não haveria problema o compartilhamento das fotos íntimas, e ele encoraja os pais a demonstrarem aos filhos que não julgaria as suas atitudes e que apoiaria e ajudaria a encontrar uma solução. Essa fala repercutiu bastante porque muitas pessoas entenderam que o John estava incentivando os jovens a compartilharem fotos íntimas. No entanto, o pai do Jordan, o John, ressaltou que a sua intuição é apenas conscientizar os pais sobre a confiança entre pai e filho. Ele acredita que se o Jordan soubesse que não seria julgado pela sua atitude, ele ainda estaria vivo. Bom, a gente sabe o quanto os Estados Unidos é implacável em defender os seus cidadãos, né? E olha, eles realmente estão de parabéns. Isso porque o FBI solicitou a extradição dos nigerianos que foram responsáveis pela morte do Jordan. Os irmãos Samuel e Samson foram extraditados no dia 13 de agosto de 2023, e assim que chegaram em solo norte-americano, foram presos e acusados de extorsão e homicídio. Já o Ezequiel ainda não tinha sido capturado no seu país natal. A promotoria busca a pena de prisão perpétua para os dois. Em setembro de 2023, o advogado de defesa dos irmãos entrou com um pedido de habeas corpus e foi negado. Na sequência, ele solicitou um pedido de fiança para que os seus clientes respondam em liberdade. No entanto, o juiz Ray Kent decidiu que os irmãos permanecerão sob custódia até o final do julgamento. Em abril de 2024, Ezequiel Robert, o terceiro rapaz envolvido na extorsão que resultou na morte do Jordan, foi capturado na Nigéria. Ele está em processo de deportação para os Estados Unidos, mas até o momento permanece preso na Nigéria. No dia 12 de abril de 2024, os irmãos Ogoshi se declararam culpados e buscaram um acordo com a promotoria. No entanto, a promotoria demonstrou total desinteresse em fechar um acordo. Em maio de 2024, os promotores do caso tornaram público a intenção de aumentar a acusação. Eles estão fazendo um trabalho árduo junto com os investigadores do caso para reunir todas as vítimas dos irmãos Ogoshi e montarem um processo ainda mais robusto que trará com toda certeza uma pena bem longa para os irmãos Ogoshi e também para o seu cúmplice Ezequiel. Esse caso ainda é recente, eu acredito que ainda surgirão atualizações e é claro que eu vou mantendo vocês informados. Quando eu vi essa história, eu quis trazer para cá o quanto antes, porque assim, vocês não imaginam o tanto de gente que eu já vi quase cair nesse tipo de golpe. Pessoas que eu conheço pessoalmente, que eu via conversando com alguns estrangeiros, que se diziam interessados na pessoa e que provavelmente eram perfis falsos e iam conseguir ali coisas, para depois extorquir essas pessoas. Eu já vi muito disso pessoalmente, é assim, bizarro.